Bom dia! Estamos começando aí a primeira live do Café com Alma. Você pega a sua xícara e chega mais porque hoje o assunto vai ser bem interessante e não tem uma pessoa que não se identifique com esse tema. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre ser feliz. Será que ainda dá tempo? E por que eu estou trazendo esse tema? Eu estou trazendo esse tema porque eu já tive essa sensação de que eu estava atrasada e que não ia dar mais tempo de fazer o que eu queria, de ser feliz. E eu sinto muito isso também nas pessoas em que eu atendo, então nos atendimentos para mentoria e em conversas com amigos, com familiares. Isso é uma sensação nítida que dá quase para pegar na mão que o ser humano tem de que não dá mais tempo para ser feliz. Então, de onde é que vem isso, né? Como é que a gente resolve isso? Acho que voltou aqui, tá dizendo que deu uma pausada pela conexão baixa. Olá, Gibamugen, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir, me ver direitinho? Fernando chegando aí. Tudo bem, Fernando? Então, olha só. A primeira coisa que eu quero trazer a respeito dessa reflexão de hoje é o que é ser feliz, né? Isso aqui também dá pano para manga, dá para escrever uma enciclopédia sobre isso. E, enfim, muitos filósofos, muitos pensadores falam muito sobre isso. Oi, Leca. Sobre o que é ser feliz. E para cada um, obviamente, a definição disso é completamente diferente. Mas o Champa está querendo dar a opinião dele aqui, meu gatinho. Mas a ideia central que a gente tem que pensar sobre felicidade é que a gente geralmente atrela ela a desejos satisfeitos. E quando a gente faz isso, a gente está entrando num terreno muito perigoso, muito arriscado. Porque se a gente atrela a felicidade a desejos satisfeitos, significa que a gente vai estar sempre nesse ciclo de querer para conseguir e daí querer outra coisa para conseguir outra coisa, porque ele é um ciclo interminável, né? O ciclo do desejo, ele tem essa natureza. Você tem uma vontade de algo, você busca esse algo, mas quando você consegue alcançar aquilo que você tanto buscou, o que a mente faz? Ela fala, putz, não era bem isso, acho que eu quero outra coisa. Então a mente passa a desejar outra coisa e esse ciclo não acaba nunca. Então a gente não pode atrelar felicidade com satisfação de desejos, esse é o primeiro ponto. E isso já tira um alívio imenso das nossas costas, né? Porque tem muita gente que acha que só vai ser feliz. Oi, Rafa. Oi, Henrique. Oi, Su. Oi, Dé. Oi, Paulo. Ah, só gente que eu amo. Porque tem gente que atrela a felicidade a isso. Então, assim, se eu estou satisfazendo os meus desejos, eu estou feliz. Mas os seus desejos, querido, deixa eu te contar uma novidade, nunca serão satisfeitos. Porque a natureza da mente é desejar. E a natureza da mente, ela não pode ser controlada. Ninguém controla a sua mente. A gente comanda a mente, o que é muito diferente, mas a gente não controla. Então, se eu não controlo a minha mente, que tem esse chip para desejar o tempo todo, como é que eu vou encontrar felicidade nesse looping de desejo? Fica difícil, concorda? Então, a felicidade, ela é muito mais simples do que satisfazer desejos, né? E ela é o quê? Isso também se fala muito, você deve ter ouvido falar isso em algum momento já. Felicidade é você ter momentos felizes, o que não é a mesma coisa que satisfazer todos os seus desejos ou qualquer desejo que surja na sua cabeça. Vocês concordam que não é a mesma coisa? Uma coisa, eu vou repetir, uma coisa é você que está aí me assistindo desejar alguma coisa e ficar feliz quando aquilo acontece. Outra coisa é você confundir felicidade com a realização desse desejo. Né? E isso todo mundo sabe, a publicidade usa muito disso, né? Não tem aquela campanha do cartão de crédito, como é que falava? Que tem momentos que não se pagam, é meio que isso. Então muitas vezes você está num lugar que você não pagou nada para estar, fazendo uma coisa que também é gratuita e você está completamente feliz. E você pode estar num hotel 5 estrelas, com um drink caríssimo, se sentindo um lixo. Então não tem a ver
com chegar onde você quer, tem a ver com estado mental fazendo o que você está fazendo, independente do que seja esse o que você está fazendo. Então, isso é ser feliz, ter momentos felizes. A grande questão que entra aqui é que a nossa mente também, ela é treinada. Então, se você está treinando há 20, 30, 40 anos, agir de uma determinada forma, é nesse rio que vai correr sua emoção. Então, o que eu te pergunto e queira que você faça essa reflexão, essa autorreflexão, é assim, você está acostumado a parar para perceber um momento feliz que acontece com você ou não? Me falem aí, me deem um sim ou um não. Vocês têm esse costume, tipo, eu não tô nem percebendo, mas que momento feliz? Bota um joinha assim, ou assim, se não, para eu ter uma ideia aqui. Porque, oi Rafa, oi Fê, porque o que acontece é que assim, a gente tem muitos momentos felizes durante o dia, mas simplesmente a gente nem percebe que a nossa mente está completamente avoada, pensando no quê? Pensando na satisfação daquele desejo que eu comentei. Tá pensando naquele ciclo, né? Tá lá, rodando, certo? Oi Jason, oi Marlon. Então assim, você precisa focar em prestar atenção nos momentos felizes que você tem no seu dia, que podem ser mínimos. Pode ser quando você pega a xícara de café e toma aquele primeiro gole, que é uma delícia. Pode ser quando você vai ali dar uma fuçada no Instagram e você vê uma publicação que faz sentido e que te traz um insight. Pode ser quando você olha o seu filho brincar. Pode ser quando você abre o chuveiro e, sei lá, vai tomar aquele banho quente. São momentos. Momentos. Ser feliz não é algo palpável, em que eu vou pegar e agora eu sou feliz, né? E não é também uma condição contínua, no sentido de que quando eu ganhar na Mega e ficar rico, e tiver um apartamentão e não sei o que, tiver com isso, com aquilo, aí sim eu vou ser feliz. Porque nada dentro dessa nossa natureza humana e dentro desse planeta admite essa continuidade. Não é? A natureza é assim, a natureza permite com que a gente observe muito isso. A mulher é também muito cíclica, né? A natureza também, ela mostra os ciclos. Então, a felicidade, ela vem e ela vai. Momentos felizes existem, mas depois também existem momentos que não são felizes, certo? Mas não é por isso que você deixa de ser uma pessoa feliz. Porque ser feliz, portanto, se eu estou falando aqui que a felicidade não está atrelada à satisfação de desejos, mas está atrelada a você reconhecer um momento feliz no seu dia, isso significa que a felicidade ela é completamente possível para mim, independentemente do meu momento. Então, o tema dessa live é o quê? Ser feliz. Será que ainda dá tempo? Porque a gente imagina, né, a felicidade como uma entidade, assim, como um troféu, que vai chegar um momento que você vai pegar aquele troféu, vai se apossar dele, vai botar ele na sua prateleira e a partir daquele momento você é feliz. Então eu quero que você faça um exercício agora. Esse troféu existe, tá? Ele existe, mas a gente vai mudar um pouco o que ele é. Então imagina que você está pegando esse troféu na sua mão. Se você quiser, fecha teus olhos. Esse troféu é a felicidade. Você está pegando ele nas suas mãos agora. E você vai colocar ele no lugar mais especial da tua casa, para que você possa sempre olhar para ele e entender que a felicidade está ali. Só tem um detalhe. Está escrito ali nesse troféu, tem uma letrinha pequena assim que você vai se aproximando e quando você chega bem próximo, você consegue ler a palavra escolha. Escolha. E aí você entende que a felicidade é uma escolha. Ela não é um troféu que você vai botar em algum lugar e ele vai te pertencer para sempre. É uma escolha. Tá? Leve isso com você, leve isso para as camadas mais profundas do teu ser, para o teu coração. E sempre que você estiver num momento feliz, lembra desse troféu e visualiza lá a escolha. Sempre que você estiver num momento infeliz, lembra desse troféu e visualiza a palavra escolha. Porque
a felicidade está diretamente atrelada às escolhas, né? Então, o que aconteceu comigo, né? Por que eu trouxe esse tema? Porque eu adoro esse assunto de você sentir que está atrasado, de que não dá mais tempo, né? Então, eu passei muito isso quando eu tinha o quê? 33, a idade de Cristo quando morreu, deu tudo errado na minha vida, assim. Tudo errado para depois dar tudo certo, mas deu tudo errado. Então eu achava que eu não ia mais casar, que eu não ia mais ter filho, porque eu já estava velha, que eu não ia conseguir realizar nenhum dos meus sonhos, que eu não ia encontrar uma pessoa, que eu não ia conseguir um emprego legal, principalmente que eu não ia trabalhar com o que eu amo. Que é isso que eu estou fazendo aqui agora, com vocês. Eu tinha certeza, era uma sensação bizarra, uma crença, né? De que eu não ia conseguir trabalhar com o que eu quero. E eu ficava pensando, beleza, eu vou levar isso paralelo para mim, extraoficialmente, e daí na próxima vida, né? Na próxima vida, sei lá eu quando, daqui a algumas encarnações, eu trabalho com isso. Aí eu vou mexer com isso, porque daí eu vou estar pronta, né? Então, vocês já sentiram isso? De tipo, achar que nessa vida não dá mais? Não precisa ser relacionado a propriamente ao profissional, né? Mas a qualquer coisa, tipo, estou atrasado. E agora? E como é que a gente faz para lidar com essa sensação, né? Existem muitas formas, mas uma forma muito legal é a gente achar referências de pessoas que chegaram longe. O Fernando está falando que já. É muito comum isso, né? Que chegaram longe tarde. Por exemplo, o cara que fez o Mac lá, sei lá, com 60 anos, o Steve Jobs estava com quantos anos? Você sabe? Quando ele fez a Apple lá, separado? Também estava para frente? Eu não lembro. Mas o cara do Mac, que fez o McDonald's, ele tinha o quê? Acho que 60 anos para mais. Né? Então, existem muitos exemplos de pessoas que chegaram em lugares muito legais, muito uma idade já avançada. Né? E aqui eu não estou falando só de sucesso, porque sucesso também é uma palavra que cada um interpreta como quiser. Né? Como qualquer outra palavra aí que a gente tem, ela pode ser interpretada de forma subjetiva. Aí depende do que é sucesso para você. Aqui eu estou falando, por exemplo, dando exemplos de sucesso profissional. Então, o cara que fez o McDonald's começou lá a franquia, não sei o que, com mais de 60 anos. O Steve Jobs, o Giba já vai me dizer aqui com quantos anos. Se vocês lembrarem de mais algum exemplo, deixa eu ver o que a galera está falando aí. O Jason está falando, eu tenho 36 e achava que era loucura largar a engenharia para viver um sonho, para viver de música. Estou iniciando e encontrei minha felicidade. Muito lindo isso, porque a gente está falando aqui, ó, encontrei a minha felicidade. Você encontrou a sua felicidade quando você ouviu essa voz de alma, né? Quando você ouviu essa voz interna te falar para você seguir o que você devia seguir. E não o que é imposto. Isso tem tudo a ver com o tema de hoje também. Tudo. 52 anos ele inventou o iPhone. Então, o Steve Jobs inventou o iPhone com 52, galera. 52. Então, assim, não se sintam atrasados, mas é uma sensação normal do ser humano. Por quê? Porque a gente hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né, que a gente está bombardeado de informação e de mídia e a gente vê as pessoas altamente bem-sucedidas e felizes e plenas, né? E a gente acha que, que vida que eu tenho, né? Que vida atrasada, que vida fracassada que eu tenho. E quanto mais a gente se insere, quanto mais você se insere nessa visão, mais é isso que você vai coletar na tua realidade. Se você foca ali no seu troféu de que ser feliz é uma escolha, a tua mente começa a criar um novo caminho. Ela começa a entender que, poxa, é verdade. Pequenos momentos de felicidade vão se somando e às vezes sem nem perceber, porque você não precisa fazer isso de uma forma consciente. Você vai estar se sentindo feliz sem motivo, sem ter que alcançar nada. Simplesmente porque você encontrou uma pessoa e conversou com ela e olhou no olho. Porque você, sei lá, parou na padaria, tomou um café e aquilo fez todo sentido. Porque você ajudou alguém com uma palavra, porque você salvou um cachorrinho, não sei. A felicidade é uma escolha. Então isso tem que estar muito claro na cabeça. Né? Tudo é uma escolha, mas a felicidade, sobretudo, ela é uma grande escolha. E momentos felizes, eles só acontecem quando a gente está no presente.
né? Se você está pensando no que já te aconteceu na sua história, ai, porque minha história é muito complicada, eu sofri demais, ou no seu futuro, ai, será que eu vou conseguir chegar lá? É muito complicado de você conseguir estar no momento presente e se sentir feliz, né? Então, momentos completamente espontâneos que você nem percebe, pode se lembrar de algum momento. Você estava no momento presente e aí aquela felicidade ela brotou. Ela não foi plantada, ela não foi construída, aliás, ela não foi nem escolhida, porque essa escolha que eu falo, ela tem que ser feita antes, no processo mental de entender a complexidade que existe dentro de cada um. Mas na hora em que a felicidade acontece, ela é completamente espontânea, né? Você não está pensando, ai, agora eu quero ser feliz. Não, ela brota. Então você escolhe antes e você vai colher depois, né? Isso é uma lei do universo, né? Isso é uma lei óbvia. Primeiro a gente colhe aqui dentro, depois a gente planta aqui dentro, depois a gente vai colher fora. Essa é a sequência das coisas. Pausou aí? Pausou? Ah, voltou. Deixa eu ver se alguém falou. Deu uma falhadinha. Voltamos, né? Então, assim, o segundo ponto importante que eu quero falar, você entendeu o primeiro, né? Felicidade é uma escolha, mas ela é uma escolha que você vai tomar no momento e você vai colher ela depois, porque ela vai simplesmente brotar, né? O que falou aqui? O Henrique falou: a felicidade acontece como um tiro nas costas. É dramática essa frase. Pum! Ah, entendi. Legal, gostei. Bem tua cara, interessante. É mais ou menos isso, é um susto, né? E ela brota. Eu imaginei, na verdade, quando eu falei, uma flor assim desabrochando, sabe? É uma coisa que aconteceu, ela acontece. Bom dia, Guga, tá frio aí também? E o segundo ponto importante é que se você tem a sensação de que você está atrasado e que não dá mais tempo para ser feliz, eu vou te dar uma notícia aqui, você senta e aceita. É porque você se critica demais. Isso também é natural. Eu também me critico e todo mundo se critica, mas é algo que a gente tem que parar e avaliar. Se você se sente atrasado é porque você se critica. E se você se critica é porque você se compara, né? Você se compara, sei lá, com o teu vizinho, com a pessoa que, sei lá, tem 300 seguidores no Instagram, você se compara com o seu irmão, você se compara, sei lá, eu com quem. Aqui a gente tem um grande erro, porque a gente tem que se comparar sempre com a gente mesmo. Então o teu parâmetro de comparação tem que ser você de ontem, né? Comparado com você de ontem, você hoje está melhor ou pior? Aí começa a fazer um pouco mais de sentido na cabeça isso. Se eu me comparo com o outro, eu vou naturalmente me sentir atrasado. O olhar para o outro, ele tem que ser sempre direcionado na forma de espelhamento. Meu, que legal, eu vou me espelhar nessa pessoa porque ela chegou em tal lugar, eu quero entender qual é o mindset dela para eu também conseguir ou ter essa felicidade, ou ter essa tranquilidade, ou ter essa criatividade, né? É mais ou menos por aí. Mas nunca usar outra pessoa como parâmetro de comparação, porque o caminho de cada um ele é muito único. A gente nunca sabe o que uma pessoa percorreu, o que uma pessoa passou. A gente tem uma leve ideia, uma leve ideia. E a gente presume na nossa cabeça egocêntrica que a nossa história sempre foi a mais sofrida, a mais difícil, a mais penosa, a mais complexa, né? E realmente para a gente foi, porque ela é a nossa história, né? Mas a gente não pode nunca comparar o que a gente passou com o que o outro está passando ou com o que o outro passará. Tudo o que aconteceu na tua vida não aconteceu com você, aconteceu para você. E essa palavra ela faz toda a diferença. Porque se você não tivesse passado pelas coisas que você passou, você não seria quem você é hoje, você seria outra coisa. Então, se está tudo perfeito, se está tudo orquestrado para acontecer de uma forma perfeita, significa que você tem que entender
que as coisas acontecem para você, como um presente. E às vezes, beleza, é um presente sacana, eu concordo. Mas é isso, é para isso que a gente está aqui nesse planeta, para conseguir aprender as lições e passar de fase, sempre escolhendo ser feliz, sempre escolhendo olhar esse troféu e ver ele, como eu coloquei para vocês naquela visualização, e ver ele como algo palpável, como algo que eu pego, eu escolho e de repente, como diz o Henrique, eu levo tiro e eu colho aquilo. Eu colho momentos de felicidade o tempo todo. Quanto mais momentos de felicidade você tem, mais a sensação de atraso ela vai ficando para trás. Porque a sensação de atraso ela decorre de um grande vazio interno, né? De um vazio existencial, de uma sensação de que você precisa ser algo, alcançar algo, chegar em algum lugar, para daí as coisas fazerem sentido. Quando as coisas elas já fazem sentido simplesmente por existirem. Mas eu entendo que isso é muito abstrato, né? Então, foque sempre em escolher ser feliz, sem se preocupar em que momento isso vai acontecer, porque isso vai inevitavelmente acontecer se essa for a sua escolha de coração. Oi, Edu, bom dia. Se essa for de fato a sua escolha, tá? A gente vê muita gente que, exatamente porque se critica demais e porque não se aceita, oi, Aline, que acaba fugindo para álcool, para drogas, para diversos tipos de escapes. A pessoa quer fugir daquele momento, daquela situação, como se isso fosse possível, né? Não é possível. A gente não consegue fugir da realidade que a gente está atravessando. O que a gente precisa é adquirir uma nova forma de pensar a respeito dessa realidade, uma nova forma de enxergar essa realidade. E aqui envolve muito a questão de realmente entregar. Se você se identifica muito com o teu passado, com as tuas memórias, com as tuas experiências, pode ser um pouco complicado. Porque se a sua memória, as suas experiências, o seu passado estiver envolto em, enfim, escolhas às vezes equivocadas, em dores, em sofrimentos, qual o recado que você está mandando para o universo? Poxa, é isso que eu conheço, me traga mais. Me traga mais. Então a pessoa entra naquele ciclo em que ela realmente não consegue entender nem por onde que ela vai sair. Não consegue nem acreditar na possibilidade de ser feliz, não consegue acreditar na possibilidade de escolha. E eu tô aqui para te falar que essa escolha, ela existe. E ela existe hoje. E ela existe agora. E com isso não estou falando que você vai sair da live e vai ficar feliz e uhul, vai só dar risada. Não. Eu estou falando que você pode, e só você. Nem eu, nem ninguém tem esse poder, nem o exorcista, nem o papa, nem ninguém. Nem sua mãe, nem seu companheiro, sua companheira. Só você tem o poder de decidir ser feliz. Só você. E essa é uma decisão que tem que ser tomada internamente e de coração, porque senão ela não chega nas camadas profundas mesmo, né? Senão ela é uma coisa só da boca para fora. E aí ela não vai surtir o resultado que precisa para que as coisas realmente aconteçam, para que isso floresça na sua vida, né? Então, tome essa decisão hoje. Tome essa decisão. Tome essa decisão todo dia. Mesmo que tua vida esteja complicada, que você esteja passando por dificuldades, mesmo que você não acredite no que eu estou falando. Porque o que eu estou falando aqui pode não fazer nenhum sentido para você e muitas vezes a gente não está naquele momento de compreender uma verdade e está tudo certo. Mas o teu inconsciente está ouvindo isso. E em algum momento essa ficha vai cair. E em algum momento isso vai fazer sentido. Pode ser agora, pode ser depois, né? Se for agora, melhor ainda. Se não, não tem problema também. A gente se preocupa muito com o resultado das coisas, né? A gente se preocupa muito em alcançar, em ver aquilo ser realizado, né? Enfim, em ver o resultado. Mas o resultado, geralmente, ele não é algo que está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos é fazer o caminho.
visando um resultado, né? E ser feliz, ele nunca, não pode ser não pode ser uma meta. Vocês conseguem entender isso? Viver o caminhar, exato, Aline. Ser feliz não pode ser uma meta no sentido que eu vou alcançar um dia. Ser feliz é uma escolha de hoje, que você pode não colher hoje, mas é uma escolha feita hoje. Entendem a diferença disso? Se estiver muito complexo, vocês me falam, tá? Que eu começo a viajar aqui, senão eu prossigo viajando. Vocês vão me dizendo aí. E a questão é que eu estava falando das pessoas que acabam tendo algum escape, né, em álcool, em drogas, em algum outro tipo de, enfim, de loucura aí. A pessoa está simplesmente fugindo de si mesma, fugindo das escolhas que ela fez, sem entender que na verdade ela pode escolher diferente a partir de hoje, né? Então, e a escolha diferente, ela às vezes é minúscula, ela é muito pequena assim. Não é também uma escolha, então agora, sei lá, eu vou revolucionar, eu vou mudar tudo. Não, pode ser uma questão mínima. E quando eu falo de mínima, ela parece mínima, mas ela não é, porque o micro, oi Lu, o micro, o macro, o grande, ele se manifesta no micro, né? Vocês já pararam para pensar, eu vou começar a viajar aqui, que dentro de nós temos um universo tão grande, tão vasto, tão misterioso e inexplorado quanto o universo externo. O nosso micro, ele manifesta o macro e vice-versa. Então, quando você faz uma pequena escolha, de, por exemplo, então eu decido ser feliz. É uma escolha grande, é uma grande escolha, que vai ter grandes consequências. Se ocorre o oposto, você escolhe ser infeliz, eu escolho ser infeliz, eu quero ser mimizento, eu curto ficar na fossa, eu gosto, eu acho legal, acho que faz todo sentido do mundo. Beleza? Não tem problema também, mas escolha com lucidez, sabendo que você está escolhendo algo e isso vai refletir na sua realidade, né? Então, muitas vezes essas fugas que o ser humano encontra são atrasos, né? São atrasos na grande viagem de estar na realidade. De estar na realidade, de simplesmente curtir o caminho, como a Aline falou, né? E isso vem de uma autocrítica interna que a gente tem, gerada em satisfazer as expectativas dos outros, né? Então, desde muito cedo, a gente eu vejo a Madu, por exemplo, como mãe, né? Eu vejo muito isso nela, de ela tentando, sabe, satisfazer alguma expectativa minha, ou me fazer feliz, ou ter minha aprovação. E eu fico meio agoniada se aquilo é para ser legal ou se é para eu ficar preocupada, assim. Fico meio tipo... Porque desde pequeno isso vai sendo inserido na gente, né? Será que essa pessoa me aceita? Será que ela me ama? Será que eu preciso fazer X, Y, Z coisas para ser amada, né? Para ser aceita? E aí a gente vai colocando o nosso amor próprio na mão de terceiros, no externo, dos nossos pais, dos nossos professores, da sociedade, do Instagram, sei lá eu do que. E aí a gente vai perdendo o próprio referencial. E o próprio referencial, ele tá aqui dentro, né? E ele não vai para lugar nenhum nunca. Então, não vem me dizer que você não sabe qual é o seu, que você não tem. Você pode até não estar em contato com esse referencial agora, mas ele existe. E mais uma vez eu reitero, ele começa a ficar muito mais claro quando você escolhe ser feliz. Quando você escolhe, é uma escolha. É uma escolha. Então, quanto mais você escolhe, mais você está no presente. A Lu falou ali, entender isso sobre a relação com meus pais mudou minha vida e mudou a minha forma de agir. E muda. E muda mesmo. A mudança, ela é possível. Eu sempre falo isso nas mentorias. E as pessoas têm muita resistência em entender isso, né? Sempre acham que vai ser mais do mesmo, sempre acham que vai ser blá blá blá. Não, a mudança é possível. E eu tô aqui para falar para vocês que é. Então, quando eu tinha lá, sei lá,
33, que eu falei que tinha dado tudo errado. Tinha estudado 10 anos para passar num concurso, passei no bendito do concurso, não fui chamada. Tinha acabado um relacionamento de 10 anos que estava muito já desgastado, estava um saco. Tudo tinha dado errado. Eu tinha acabado um mestrado que eu não ia usar porque eu não passei no concurso, não sei o quê. Desabou, né? O meu plano desabou. E o que sobrou quando eu vi meu plano desabar? E traz isso para a tua história, para a tua memória. Sobrou eu estar no momento presente, porque porque eu percebi que realmente ali eu não controlava o resultado, né? Porque eu fiz exatamente o que tinha que ser feito. Sabe, eu fiz o beabá que tinham me dito. Você pega essa rua aqui, você vira à direita lá, você segue essa, você vai chegar onde você quer. A vida não é assim. O Giba sempre fala, o mapa não é o território. Então, quando eu não alcancei aquele resultado, eu não tinha outra saída a não ser estar no momento presente. Então, eu queimei um monte de resumo, eu abandonei os estudos, eu comecei a mergulhar mais no yoga e fiz uma viagem maluca para a Índia, que foi um grande ponto de virada na minha vida, foi um reencontro meu, né? Com a minha história pregressa, com tudo que eu sou. E ali foi realmente um recomeço. Então foi ali que eu comecei a entender que eu não estava atrasada. Eu só estava no caminho errado. Eu nunca estive atrasada. Isso era uma sensação mentirosa que caminhava em mim. Porque eu estava tentando satisfazer a expectativa dos outros. Então, se você tem essa sensação de atraso, provavelmente, pare para refletir sobre isso, é porque você está procurando satisfazer expectativas ainda. Sei lá eu de quem? Para refletir de quem é. E a gente, aqui eu vou falar uma verdade um pouco cruel também. A gente não tem como satisfazer a expectativa de ninguém, porque o outro, ele na verdade sempre busca inconscientemente, cada um sempre busca inconscientemente responder o seu chamado, tá? Se eu não respondo o meu chamado, eu vou começar a espelhar no outro algo que eu queria dele, né? Eu quero que, sei lá, eu não segui o que eu amo, eu não faço o que eu amo, então eu quero que a Madu faça o que ela ama. Vamos pegar esse exemplo que fica bem claro. E eu fico focando para que ela faça o que eu não fiz. Quando ela alcançar esse objetivo para me satisfazer, eu não vou ficar satisfeita. Porque não fui eu quem fiz, foi ela. Vocês conseguem entender? Mesmo que seja filho, mesmo que seja, sei lá, alguém que você ame muito. Então, a gente vem com uma missão, a gente vem com um porquê interno, né? E que pode variar e que vai mudando, enfim. Isso é tema para outra live. Mas entender isso já é uma libertação. Vocês entendem? Vão me dando joinha aqui se vocês estão compreendendo do que eu estou falando, tá? Então, o que você tem que fazer, se você está com sensação de atraso, é parar de fugir de você mesmo. Parar de fugir de você mesmo e perceber se você está querendo satisfazer a expectativa de alguém. Enquanto você estiver querendo satisfazer expectativas alheias, vai ser muito difícil você ter leveza nesse caminhar, porque você vai estar muito focado no resultado para ser amado, para ser aceito. E quando acontecer, você vai ver que talvez aquela pessoa não, sabe, não vai fazer tanto sentido para ela, porque não é ela, não é o chamado dela, né? Então ninguém se alimenta com o cardápio. Alguém mata a fome com o cardápio? Não, é a mesma coisa. Não tem como eu ficar completamente realizado internamente vendo. E não me entendam aqui, porque aí parece que eu estou sendo egoísta, né? Isso também é assunto para outra live. Esse assunto é bom. Sobre o egoísmo do bem. Não me entendam mal aqui, não é porque eu tenho só que satisfazer o que está eternamente dentro de mim. Não, não é. Eu não estou falando de chamados egoístas. Eu estou falando de um chamado muito mais profundo. Muito mais profundo, tá? E se ele não é ouvido, a vida começa a perder sentido para você. Então, é esse tipo de chamado que eu estou falando. Tem uma coisa muito legal também que eu quero falar sobre essa questão de se sentir atrasado, que é a questão do tempo. Vocês sabiam que existem 2 tipos de tempo, né?
assim, tudo dá tema para 500 lives, mas eu vou tentar trazer assim um mix de coisas que estão me vindo ao mesmo tempo. A gente tem o tempo cronológico, né? Que vocês sabem, segundos, minutos, horas, dias, meses, enfim, que é uma ilusão muito bonita e muito sistemática e ajuda muito no nosso dia a dia. E a gente tem o tempo psicológico, que é o tempo real. O que é o tempo psicológico? O tempo psicológico ele é exatamente a questão do passado, presente e futuro em outra perspectiva, não na perspectiva de minutos, de segundos. Por exemplo, eu posso estar aqui falando com vocês nessa live, hoje, nesse dia lindo e ensolarado, mas eu posso estar acessando feridas minhas do passado e posso estar, tipo, travada em falar o que eu gostaria, em falar o que eu deveria, porque uma parte minha está psicologicamente em outro tempo. É compreensível isso? Eu sei que é doido de entender, mas assim, né? Lutem, vocês que lutem. É complexo, mas é legal. Então, assim, a gente vê dentro dos queridos seres humanos que somos aqui no planeta Terra que vários fragmentos nossos, eles vão ficando presos ao passado. Eles vão ficando presos ao passado. Então a gente vai parando, é como se a gente parasse numa experiência, deixasse um pedaço nosso lá e seguisse meio, sabe? Meio sem a mão, assim, sabe? Deixou a minha mão lá atrás, mas eu vou seguindo. Aí se tem mais um fracasso na vida, arrancaram teu braço. Aí você vai seguindo. Aí quando você chega, sei lá, numa idade X, você tá assim, tipo um zumbi, né? Todo decepado. É uma visão, eu quero que vocês coloquem isso numa visão assim bizarra para entender o que acontece com o psicológico. E a pessoa ela chega literalmente numa idade mais velha se sentindo decepada, entendeu? Tá sem cabeça, tá toda cortada. Por quê? Desempoderada, tá sem vitalidade, tá vivendo realmente como um zumbi. E por que isso acontece? Porque ela deixou fragmentos dela lá atrás. Ela se confundiu com o passado dela. E ela deixou pedaços e foi seguindo. Sem entender que o que aconteceu para ela, não com ela. Então entendam a importância de diferenciar essa palavra. Se eu entendo que o que aconteceu para mim de ruim ou de suposto fracasso aconteceu para mim porque eu precisava ressignificar meu caminho, porque eu precisava de alguma forma pagar por isso, porque eu precisava... Aqui entra a noção de karma, que também eu adoro e que a gente pode falar em uma live só sobre isso. Fica muito mais fácil de eu ressignificar aquele momento só de eu me lembrar, não preciso fazer 1001 trabalhos com terapeuta, só de eu me lembrar aquilo, eu resgato aquele fragmento meu. Óbvio que pode também não ser tão simples, né? Pode precisar de um trabalho um pouco maior, mais profundo para trazer essa parte lá atrás para cá. Mas em regra nem precisa. Se você às vezes lembrar e ressignificar, você já vai conseguir recuperar aquele braço, recuperar a mão, você vai conseguir recuperar o teu pé, você vai conseguir ir se recompondo para estar inteiro no presente. Então as pessoas muito machucadas e às vezes eu passo na frente de asilo, por exemplo, e eu sempre fico pensando, qual será a história, né, dessas pessoas que pararam ali, que estão ali. Ainda quero fazer uma pesquisa assim nesses lugares. Esses tempos a gente encontrou também um morador de rua e ele era um homem muito bonito. Ele estava na frente de uma padaria e ele era elegante, ele era tipo um cara, sabe, bem apessoado, cabelinho arrumado. E eu olhei para o Giba e falei, gente, olha que interessante esse mendigo, né? Ele estava vendendo um relógio. E aí a gente foi conversar com ele, saber o que ele estava fazendo ali e tal, e ele começou a contar que ele era da Romênia, que ele está aqui há não sei quantos anos, mas deu para ver que tinha vários fragmentos perdidos. Ele era digamos, um decepado, né? Ele estava todo quebrado. E quando eu encontro pessoas assim, é muito claro, não precisa ser só morador de rua, não tem nada a ver.
né, com a questão financeira, não entendam isso, não tem nada a ver. Pode ter gente rica e bela e formosa que está toda decepada também. Ele deixou vários fragmentos dele no passado e ele estava completamente desempoderado no momento presente. Então, ao contrário, quando a gente pega pessoas que estão no momento de vida, se sentindo no momento presente, sei lá, pega o Dalai Lama, pega um esportista de sucesso, pega o, sei lá, Flávio Augusto, que eu gosto de referência, são pessoas que não têm nenhum ressentimento com relação ao passado. A autocrítica deles é muito no sentido de, poxa, eu tenho isso aqui para melhorar. Então, o que eu faço para mudar isso em mim? E não tipo de, ai meu Deus, eu sou assim, estou condenado, que merda de vida, né? Então, entendam isso. É tudo a forma como a gente escolhe. O que você escolhe ver escrito naquele seu troféu? Né? Você escolhe ver a palavra escolha ou você escolhe ver, sei lá, o que vem à mente aí? Pega essa palavra e anota, porque você tem que mexer com isso, tem que trabalhar com isso, tem que prestar mais atenção nisso. As nossas respostas, elas já estão todas aqui, né? A gente precisa só trazer elas para fora. Então esse momento é exatamente para isso, para que a gente traga essas coisas todas para fora. Então, fechando essa questão aí do pensamento, do tempo psicológico versus tempo cronológico, para reparar durante o seu dia quantos minutos, quantas horas você gasta lembrando do que você perdeu, do que você poderia ter sido, do que você foi um dia, que naquela época eu era feliz e nem sabia. Você está lá atrás. Você está lá pegando seu braço que está lá e está esquecendo que você tem que botar ele aqui no lugar para seguir em frente. Né? E com o futuro é a mesma coisa, tá? Peraí que eu vou mudar aqui todo mundo reflexo na minha cara. E com o futuro é a mesma coisa. Então, cuidar para não ficar muito ansioso em viver um momento X, Y, Z que vai acontecer lá na frente, porque a gente sabe que o futuro ele não existe, né? Ele não existe, isso é um fato. A gente pode sim e deve ter metas, ter planejamento, saber onde a gente quer chegar, mas não viver no futuro, porque isso nem tem como. Se eu vivo no futuro ou no passado, eu não vivo, eu sobrevivo, né? Eu tô só perambulando como um zumbi pelo planeta Terra e vai ser muito difícil de eu ter momentos felizes, porque vai ser muito difícil da minha mente entender o que é estar no presente. Então a minha sensação de estar atrasada ela vai ser muito forte, né? Vai ser assim, vai ser eu toda, né? Como o Fernando falou, quando eu chegar lá, né? Porque quando eu chegar lá, quando eu ganhar na Mega, daí vai estar tudo resolvido, porque quando, né? Então assim, galera, eu quero abrir um pouquinho. Eu nem vi que já passou todo o tempo que passou, que para mim passou voando. Quero saber se alguém quer trazer alguma colocação, quer fazer alguma pergunta sobre o tema que eu trouxe aqui hoje. Estou esperando vocês me darem aí enfim, jogar alguma coisa para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. O Fernando tá colocando aqui, quando eu chegar lá, eu já serei outra coisa. Isso daí é uma coisa muito importante de entender. Como a gente não tem como prever o resultado, a gente tem que seguir isso que está aqui simplesmente porque a gente está seguindo. Vamos imaginar a seguinte cena: quando você está dirigindo numa estrada para uma cidade que fica muito longe, mesmo que você esteja dirigindo à noite, você liga a luz alta, você não vai conseguir ver a cidade que você vai chegar. Você consegue ver só alguns metros à frente. É a mesma coisa com esses nossos chamados internos. Então, quando eu tenho um e eu sigo, eu consigo simplesmente ver até um pedaço, mas eu não consigo ver o destino final. Porque a gente nem sabe, né, o que é o destino final no caso da vida, né? Da viagem, beleza, a cidade vai estar lá, mas eu não a vejo, eu vejo os próximos metros.
Então entenda isso, você não precisa saber qual é a sua rota completa. Você precisa simplesmente saber onde você quer chegar e dar o primeiro passo para isso. E nesse caso de não se sentir atrasado, o primeiro passo, eu estou dando a letra aqui para vocês, o primeiro passo é exatamente você escolher ser feliz. A Lu falou, às vezes essa ansiedade se reflete no futuro próximo. A gente espera tanto pelo fim de semana que quando chega sexta-feira a gente acaba não fazendo nada. Exato, e isso acaba gerando uma frustração imensa. Imensa. Porque você está o quê? O que você está fazendo aqui? Você está colocando a expectativa da tua felicidade no momento futuro, né? E aí, como não existe futuro, quando chega aquele momento, você está na mesma fossa do momento anterior. Deu para entender? Não é? Então, se você treina estar feliz no agora, quando chegar a sexta-feira à noite ou o sábado de manhã, mesmo que você não faça nada, vai estar tudo bem. Tô falando que é fácil? Não. Tô falando que todo mundo consegue? Não. Tô falando que eu faço sempre também? Não. Mas eu tô falando que é possível. É possível. Né? E aí acho que deu o nosso tempo, né? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa aí, estou à disposição. Vou esperar 5 segundos aí vocês escreverem alguma coisa bem legal. Se não, eu vou deixar vocês com uma última afirmação. Quero que todo mundo que está presente aqui na live, ou se você está vendo a reprise assistindo, quero que você se concentre para internalizar o que eu trouxe aqui hoje. E é assim que a gente vai finalizar a nossa live hoje. Vou ligar uma musiquinha aqui. Fernando, quero fazer um pedido, volta com as mentorias. Vamos ver, eu vou reformular as coisas aí, mas para não ficar longe de vocês, eu vou fazer essas lives para a gente estar conversando e, enfim, trocando ideias. Se você puder, né, se não estiver dirigindo, obviamente, eu quero que você pare por esse momento, pare um minutinho, põe teus pés no chão, sente com a coluna bem retinha e a gente vai fazer uma afirmação final. Você vai fazer essa afirmação aí final pro teu interior, para que tudo que foi dito aqui e aquilo que servir para você efetivamente seja assimilado por você e para que no momento certo você consiga aplicar tudo isso. Que conhecimento bom não é conhecimento falado, né? É conhecimento aplicado. Então fecha teus olhos. Perceba se existe alguma tensão nas tuas costas, no teu corpo. Simplesmente observe sem julgar. Inspira bem profundamente. Exala pela boca. E repita para você mentalmente. Eu me comprometo a não me criticar. Eu me comprometo a ter pensamentos positivos a meu respeito e ao respeito do próximo. E cada célula do meu ser comunica essa verdade aos demais. Inspira novamente. Solta pela boca. E com esse mindset, eu desejo que você tenha aí um lindo dia, uma linda terça-feira. Depois passa a me contar quais os insights que você teve, se curtiu, se não curtiu, se quiserem também trazer temas para os nossos encontros. Estou aqui para vocês. Um beijo e uma linda terça para todo mundo. Tchau, tchau. Como desliga? Tem que salvar, meu. Obrigada, galera.